Olá, boa noite a todos, né? Boa noite aos trilheiros e não trilheiros e novos trilheiros. E vamos hoje ao nosso bate-papo, hoje é um live, nesse dia de mercado, que muitos têm me perguntado, professor, o que é que está acontecendo, né? Essa alta, ela estava esperada dentro da reabertura, né, das economias, mas parece que não tem fim. Como é que essa euforia procede? Bom, gente, eu venho hoje à noite aqui para realmente tentar situar vocês em relação às minhas opiniões e projeções sobre o que está acontecendo, tá bom? Primeiro eu quero começar agradecendo a participação, né, dos quem tá chegando aí. Então, o Davi Morales também, tá bom? Mochila de todos nós. Enfim, tem uma galera nova chegando aí que eu não tenho conhecimento, mas sejam todos bem-vindos. A ideia toda é a gente estar avaliando esse movimento pelo viés de sustentabilidade do movimento e até onde vai, o que é que está puxando essa alta e o que é que possivelmente seria a melhor forma da gente se proteger de solavancos ou estar surfando da melhor forma nessa onda, tá bom? Bom, situando a galera, a gente tem uma situação agora onde o Ibovespa ele continua em alta. Nós tivemos uma alta hoje bem acima do esperado e é geralmente assim que o mercado funciona, tá certo, gente? Quando a euforia começa por alguma razão, não tem um número específico para ela estar parando ou algo desse tipo, né? Volto a dizer, o Ibovespa chegou a 120 mil pontos. Aquilo ali não estava dentro do que eu esperava. Para mim, o Ibovespa passando de 105 mil pontos já foi muita coisa e o Ibovespa foi para a próxima a 120. Então não existe essa certeza na Bolsa, tá bom? O que a gente tem que fazer é se posicionar da melhor forma possível dentro das variáveis que estão em questão. Então eu selecionei algumas coisas para vocês aqui. O que eu julgo está puxando essa alta. Então aqui a gente vai, tá certo? Nós tivemos algumas seleções de notícias da Reuters, da Bloomberg, ok, The Guardian, eu também tirei, e algumas outras fontes de notícias que eu julgo serem notícias, fontes de notícias confiáveis, ok, e dizendo o seguinte: essas notícias mostram a tendência. Isso não quer dizer que oscilações de 2 dias não vão acontecer. Claro que vão acontecer, ok? Então, toda a nossa metodologia ela não é baseada em day trade. Então, nós não tentamos acertar o que é que vai acontecer hoje ou o que é que vai acontecer amanhã. O que a gente tenta fluir é metodologia focada em anomalias do mercado, ou seja, quais são os pontos de entrada e pontos de saída. Essa é a grande questão que a gente aborda aqui, tá bom? Então, o que é que está hoje fazendo essa alta agora acontecer? Número 1, tá bom? Selecionei aqui indicadores econômicos melhores do que esperado, né? Ajudaram a melhorar um ambiente de convulsão social e aumento do estresse entre a relação China e Estados Unidos. Então não quer dizer que o estresse entre a China e os Estados Unidos sumiram, não. Eles continuam e têm inclusive recrudescido, ou seja, tem ficado mais forte, mas o movimento total de volta ao mercado, que é a reabertura da economia, essa injeção trilionária, o mercado continua, não é? Subindo, e mesmo com o estresse social que vem acontecendo. Nós vamos perceber aí, eu falei ontem no live de ontem sobre a revolta dos 20 centavos, como a Bovespa, né? O que seria a revolta dos 20 centavos? Né? Seria exatamente aquele momento ali que o ônibus aumentou em São Paulo e houve uma revolta social pelos 20 centavos e a Bolsa respondeu de forma muito negativa naquele momento. E aqui nós temos uma reabertura da economia, em um momento em que o coronavírus está longe de ter ser resolvido o problema, principalmente aqui no Brasil. Os Estados Unidos ainda pode piorar. A gente tem 104 mil mortes nos Estados Unidos e aqui no Brasil, diariamente, a gente tem números próximos a 1.000 mortes. Então, nada disso sumiu. Professor, então por que esse retorno? Por que essa alta na Bolsa agora? Nós estamos... Aquele cenário de caos por completo, ele agora deu uma arrefecida e o mercado agora está precificando a reabertura. Até onde vai, ninguém sabe.
Essa é a grande resposta, ninguém sabe. Só que eu posso adiantar para vocês o seguinte, os indicadores econômicos que vão surgir, eles vão ditar a alta a confirmação dessa alta ou a queda. O que nós continuamos projetando é que os números que chegarão da economia, e os números que estão chegando não são positivos, os números que irão surgir da economia, eles não serão tão positivos quanto para justificar essa alta. Então nós teremos na sexta-feira, por exemplo, novos números para o desemprego nos Estados Unidos, e eu peguei aqui para vocês as expectativas do mercado, tá bom? Nós temos na sexta-feira a divulgação do relatório de desemprego nos Estados Unidos e é possível que se chegue a uma taxa de desemprego de quase 20%. Está esperado em 19,7%. Ou seja, em cada 5 americanos, né, um vai estar desempregado. Isso é o maior índice de desemprego da história desde que começaram a medir isso, né? Desde 29, desculpe, medir isso não, desde 1929, desde a grande crise, a gente não vê um nível de desemprego tão forte como esse esperado nos Estados Unidos. Então, a gente vai estar aguardando isso chegar na sexta-feira para mais uma vez ver se essa alta é confiável ou não. Eu continuo dizendo para vocês que a gente ainda está no início desse movimento de crise. Estamos pegando uma euforia? Sim, como nós tivemos lá atrás, em dezembro, né? Não muito atrás, muita gente comprando, então tem muita gente que tem que ter cuidado. Se você tem uma estratégia de day trader, que você está entrando e tentando aproveitar, que não é o nosso foco é muito mais direcionado ao swing trade, você vai sim aproveitar algumas dessas altas se você souber se posicionar. Mas o risco de uma queda muito forte, lembrando que todo mundo que está entrando agora, todo mundo está com a pulga atrás da orelha. Então, seja bem-vindo aí, boa noite, Jaqueline. Né? Todo mundo está com a pulga atrás da orelha em relação a essa alta recente, tá certo? Eu peguei uma informação aqui muito interessante, onde as empresas americanas, elas estão aproveitando essa alta para captarem muito recursos, ou seja, elas não acreditam, né, ou estão muito inseguras em relação ao que está por vir. Deixa eu ver aqui o que eu selecionei para vocês, tá bom? Tem empresas captando mais de 60 bilhões de dólares, ou seja, fazendo uma oferta pública rápida aí para captar essa euforia do mercado, captar recursos, porque sabem ou acreditam que isso não seja muito prolongado. Então, se você está numa operação de day trade, algo muito rápido, você sabe operar dessa forma, não é, que é uma forma extremamente arriscada, você pode ousar tentar lucrar nessas altas. O que a gente tem defendido é o seguinte, vamos pela lógica. Então o mercado ele não é aquele tipo de mercado que você vai comprar agora e vai permanecer no papel achando que a partir daí vai subir direto. Não são essas expectativas, até mesmo dos grandes. Mesmo os indicadores que saíram hoje, tá bom? Mesmo os indicadores que saíram ontem, hoje, que eu vou estar falando para vocês, né? O PMI, que é um índice basicamente que mede a atividade industrial nos Estados Unidos, tá certo? E lembrando que 10% da economia americana é representado pela indústria, tá certo? E esse indicador, leituras acima de 50 indicam aceleração na indústria, leituras abaixo de 50 indicam contração. Vejam bem, nós tivemos o pior resultado desde abril de 2009, foi o número 41,5, e toda essa euforia, né, foi porque o indicador ele não continuou caindo. Apesar dele continuar abaixo de 50, que indica retração na economia, ele foi para 43,5. Então, é essa euforia. A indústria continua retraindo, mas ela está retraindo, ela não está quebrando recordes para baixo. Esse é o nível que a gente está agora, só para vocês terem em mente. Então é importante aí dizer isso, tá bom? O PMI, né, que é o PMI, que é um indicador também, tá certo? Ele está desacelerando, mas está desacelerando menos, ok? E nós temos também, o que mais? Vamos lá. Nós temos também os gastos na construção, eles eram um pouquinho melhor do que esperavam, tá certo? Então a queda não foi tão forte. Lembrando o seguinte, vamos juntar todas as informações. Nós temos uma situação, primeira onda do coronavírus,
Prestem atenção no que está acontecendo. Primeira onda do coronavírus, então todo mundo foi lá para tentar fazer um isolamento social. A economia piorou, muita gente percebeu que algumas empresas teriam dificuldades. E o governo, mesmo com o aumento das mortes, o governo está reabrindo a economia. Então está reabrindo no melhor momento? Né? Então isso é muito questionável. Essa reabertura, então, se não for o melhor momento, ela vai ocasionar uma segunda onda do vírus. Segundo especialistas, acreditam que esse vírus vai ter uma segunda onda. Então veja bem, quem está comprando para fazer um lucro muito rápido, quem se posiciona dessa forma, não é essa a nossa metodologia. A gente não entra em situações como essa exatamente para pular fora de algumas situações de queda muito rápida que não dê para a gente sair do mercado. Então quem está se posicionando nesse momento aí, com essa visão, maravilha. Né? Quem está se posicionando achando que passou tudo e está tudo maravilhoso, pode ter uma infeliz surpresa aí, tá bom? Vamos lá, Jaqueline, grande abraço. Bem aqui pertinho em Recife, obrigado por partilhar, tá certo? Um alô aí, tá bom? Para Jaqueline, ponto João também, de Recife. Então, né? Problemas que parecem que desapareceram, né? Depois vou estar falando do lado positivo também, é bom a gente saber se posicionar, tanto na venda, né? Você lucra com a queda do mercado, como na alta, quais são os setores que são mais atrativos, quais são os que não são, tá certo? Queria falar também um pouquinho sobre o setor industrial, e eu li alguns artigos referentes aos problemas que eles estão tendo na oferta, ao lado da oferta, né? Diante da dificuldade do embarque de alguns países para fazer dos insumos, né? A indústria usa insumo de alguns países que o comércio está difícil, então esse lado da oferta está dificultando a indústria, e o lado da demanda também, que tem colapsado. Então a gente tem dois fatores aí que são problemáticos, que estão acontecendo, tá bom? Isso está acontecendo, isso é real, ok? O que mais que a gente tem aqui? Que eu selecionei para vocês. Né? As cidades dos Estados Unidos, eu falo novamente dos Estados Unidos, que é o grande centro econômico, né, estão entrando no 6º dia de saques e incêndio, o que obviamente vai afetar as vendas das varejistas americanas. Então elas continuam subindo aqui, né? Euforia da reabertura, nessa injeção de cash da economia, mas a gente tem sim um problema aí, que agora não é mais o coronavírus de modo imediato que o mercado está precificando, mas nós temos convulsões sociais que eu vinha falando para vocês, o grande aumento no desemprego, isso traz esse tipo de problema. O grande aumento do desemprego vai trazer sim quebra de algumas empresas que vão estar em dificuldade. Não é à toa que tantas empresas agora buscaram fazer oferta pública de ações nessa janelazinha aí de euforia no mercado para captar recursos. Né? Então isso não sou eu que estou falando, é o mercado que está dizendo. Nós temos, entretanto, alguns setores que são positivos, tá bom? E a gente vê, eu falo dos Estados Unidos, mas aqui a gente também tem que pensar dessa forma. Então a gente vê o Amazon, a gente vê o Facebook aí, tem contribuído bastante para altas no S&P e no Nasdaq, enquanto a Boeing, que é uma economia mais tradicional, que nesse setor, nesse momento de pandemia, ela não tem se beneficiado, né? Transportes aéreos, turismo, então são setores que não são setores que nós deveríamos apostar, né? Então não é algo que eu indico que vocês deveriam apostar. Quais são os setores interessantes para vocês apostarem aí? Volto a dizer, setores, empresas que não estejam tão endividadas em dólar, empresa que tenha um cash, um forte cash, não estejam numa situação difícil, empresas que apresentem solidez nesse momento, tá certo? Aproveita a alta agora. Mas se você quer se posicionar nessas empresas que trabalham bem pela internet, ou estão ampliando o canal da internet, de vendas pela internet, então vão no que é sustentável. Cuidado com esse oba-oba, tá bom? Cuidado com o oba-oba aí. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Crise, eu já falei um pouquinho para vocês, mas a crise Estados Unidos e China, ela não sumiu, Estados Unidos e China, né? Então a China, ela colocou agora, dizendo o seguinte, olha, vocês americanos não vão tirar o status especial de Hong Kong. O que seria esse status especial de Hong Kong? Né? É uma porta de entrada para a China e goza de alguns benefícios comerciais. Então os Estados Unidos estão dizendo o seguinte, olha, vocês passou uma lei agora que a China vai ser mais dura com Hong Kong, não vai ser mais uma zona autônoma da China, então não deve ser tratado de forma diferente. E a China disse o seguinte, olha, então é assim, então nós vamos também estar boicotando, dizendo que algumas empresas nossas estatais não devem estar comprando, por exemplo, soja dos Estados Unidos, ou carne de porco dos Estados Unidos, e por aí vai. Então aquele ambiente
continua recrudescendo. Pô, Ricardo, então por que está tudo subindo aí? Tá certo? Injeção de cash. Então essa alta ainda está na euforia, ainda está nessa coisa de estar tudo subindo, porque o quê? Tem aí a linha de crédito do Fed, mas isso vai se sustentar? Nós acreditamos que não, nós projetamos que não. Claro que a gente tem que acompanhar os indicadores, a saída dos indicadores, né? Isso não quer dizer que não existam setores que possam ser beneficiados, como eu já falei aqui para vocês, mas tem que ser com muito cuidado. Parece que tudo de uma hora para outra mudou, não é assim. Né? A gente vai ter ainda muito desse efeito aí. A população ainda vai ter dificuldade de lidar com essa questão do coronavírus. Não é à toa que está todo mundo ainda de máscara e por aí vai. Desemprego ainda tende sim a estar crescendo. E isso não sou eu que estou falando, são indicadores de desemprego aí que estão. Um alô aí para Cado Carvalho aí, um alô. Não sou eu que estou falando, são indicadores realmente que estão atestando isso, tá bom? Então é saber se posicionar, é não ir no oba-oba, que essa galera, muita gente está indo. Ou se está indo, entender que são movimentos de curto prazo, não são movimentos sustentáveis. Espera-se ainda que nós tenhamos o resultado disso tudo que está acontecendo, não é? Pô, Ricardo, mas por que está subindo tanto? Por que a coisa está falando? O mercado é assim. Né? Não tem aquele do acertar o bumbum, não. Senão estaria já trilionário, bilionário, os demais estariam aí. Não é assim que funciona. Tá certo? Por isso é que eu digo para vocês, vejam o momento de entrada, tá certo? Vejam o momento, a empresa que vocês estão entrando. Não é à toa que quando fui lá, eu estava observando o setor de shopping center, quando veio lá o factoide não, no coronavírus, a gente se posicionou na venda. Eu estava aqui observando a venda também. Se subir, romper o stop, eu dou meu stop loss, saio e espero um novo momento. Eu não vou me arriscar a estar entrando em setor de... A não ser que seja um setor muito interessante para eu estar entrando na compra. Não é. Como eu sei que a economia como um todo, né, ela não se apresenta de modo sólido, não só eu, diversos outros investidores e pessoas que já têm um histórico no mercado, então eu prefiro hoje estar usando mais essas oportunidades de alta para buscar um movimento de venda. Para quem não entende, quem está chegando agora, é possível você lucrar com a queda do mercado. Foi isso que fez a gente lucrar com a queda dos mercados lá, próximo a 120 mil pontos, tá bom? A gente vendeu setores que seriam afetados por isso. Então, se vocês acreditam que alguns setores vão ter mais dificuldades, né? Então seria interessante vocês vislumbrarem também essa possibilidade. Claro que entendendo como é que é feita uma venda. Como é que eu faço uma venda no movimento de alta desse tipo aí, se eu acredito que aquele setor é insustentável? Primeiro eu vou estar buscando um sinal de venda. Então os candles, que é uma linguagem do mercado de ações, você pode estar buscando sinais que indiquem venda. E a partir daí você pode entrar em contato com sua corretora, liga para sua corretora, né? Aluga ações. É possível fazer isso com ações. Então você aluga, coloca essas ações nas suas carteiras e você pode abrir venda. Então, se o mercado continuar subindo, vai contra você o mercado. Você tem que saber dar o que a gente chama de stop loss. Ou seja, se eu vendi a 20, subiu além do que eu aceito perder, eu compro para zerar a minha posição. Porque nesse caso eu lucro com a queda do mercado. Ora, se eu acredito que o mercado vai subir, porque o determinado setor ele apresenta um potencial maior de alta, daqui a pouco é uma empresa que está se desenvolvendo muito com esse crescimento da internet, com esse crescimento das mídias sociais. Isso é um fato, né? É um novo normal agora que a gente está vivendo aí pelas mídias sociais, então eu posso estar comprando. Então eu compro esse papel sem esquecer que a economia como um todo, o risco sistêmico, ele ainda está muito alto. Né? Se eu tenho convulsões sociais nos Estados Unidos, eu estou tendo aqui também alguns inícios aí de briga entre grupos apoiadores de Bolsonaro, grupos contra Bolsonaro. Se isso se espalha pelo país, como foi na questão lá atrás, na crise na crise dos 20 centavos. Né? Então, quando teve aquele problema lá em São Paulo, do aumento dos ônibus que se espalhou, isso afeta a economia também. Convulsões sociais não são associadas a bom desempenho do mercado, tá bom? Isso a gente tem que ter em mente. Então, se eu acredito nisso, que eu acho que vai ter uma alta, mas sem esquecer a situação sistêmica, eu vou estar comprando um papel também botando um stop loss, ou seja, aceitando aquele tipo de perda. Por quê? Porque dentro da lógica de operar nas anomalias de mercado, que é o que a gente trabalha com isso, né? Nós temos um treinamento
Pacto pela Prosperidade, que é um programa. Nós temos aí mercado de títulos e tesouro direto, módulo verde, nós temos módulo laranja, formação de investidores. Essa metodologia nossa, ela é muito mais focada nesse cara que quer operar em alguns momentos do mercado. Não é para estar entrando no oba-oba, não é para estar entrando no 2013, 2014, exato, revolta dos 20 centavos. Obrigado aí, viu? Jaqueline, João, né? Isso aí. Qual foi a outra? Ricardo Carvalho. Ricardo, pode falar sobre essa oscilação fundamentalista com fenômenos de protesto no mercado americano, como a alta do VIX? Certo. O VIX, na realidade, o que é que eu estou falando? Estou falando de risco sistêmico e o risco da empresa que você está, né? São dois riscos que andam lado a lado. Então, o que acontece? O risco sistêmico ele é afetado por algumas situações. Então, quebra de empresa, nós teremos isso aí. Não sou eu que estou falando, não. Isso são as projeções, tá certo? E eu acredito nessas projeções, porque isso parado, e muitas empresas que estavam com dificuldades vão ter problemas. Então, isso afeta o risco sistêmico. Nós temos aí convulsões sociais, como o Ricardo está falando aí. Essas convulsões sociais, elas afetam toda a lógica do consumo. Todas as varejistas vão ser impactadas por convulsões sociais, na principal economia do mundo. Ok? Ontem, quem participou do meu live no canal do YouTube, todos vocês aí, quem não conhece o meu canal do YouTube, vai lá, Ricardo Câncio Santos, se inscreve lá, tem uma live muito interessante que eu fiz ontem, eu abordei exatamente essa situação, e foi uma situação adicional também, que foi o problema da Itália, né? Então, o Banco Central Europeu, ele tem a proposta de criar harmonia nos países, né? Evitar o excesso de risco em países em países europeus, notadamente a Itália. E nós temos o trabalho desse Banco Central Europeu agora dificultado porque quem paga, em resumo, né, o grande acionista é a Alemanha. E a Alemanha, como também foi afetada por essa crise, ela está dizendo o seguinte: olha, vocês vão apoiar países, né? Quando se fala apoiar, é comprar a título de países altamente endividados, em países que estão em dificuldade, né? Como é o caso da Itália, né? Então, a Alemanha está dizendo o seguinte: a gente tem que ver por que esses países estão emitindo títulos. Qual é a proposta desse país? E a gente sabe que a Itália não é organizada em termos de gasto. Então a Alemanha está preocupada em estar botando dinheiro em algo aí que não, é um fundo que talvez não tenha poço, não tenha poro, é um fundo sem fundo. Então a gente tem algo desse tipo, porque se a Itália ela emite título para... Né, e a situação da Itália, de uma hora para outra, não melhorou, né? A situação da Itália ainda está difícil. E se a gente se bate com uma situação como essa, esse é um risco sistêmico também. A Itália ter dificuldade de rolar sua dívida, ela pode, inclusive, entrar no limite, né, da situação em inadimplência. Então, isso vai afetar os mercados. Junto com isso, só para chamar a atenção do Ricardo aí, do VIX, né? O VIX ele é um indicador que ele busca... Ele se baseia nas oscilações do mercado de ação, tá certo? E essas oscilações têm estado muito grandes, e esse indicador, quando o risco é maior, risco medido pelas oscilações, ele sobe bastante. Então a gente tem uma situação realmente muito complicada, né? Que é uma alta, que a maioria dos grandes investidores não acreditam nessa alta, né? Então eu volto a replicar o que a gente vê nos meios, e nossa análise também. Então, até quando vai essa alta diante desse cenário? Então, é importante que vocês prestem atenção, tá certo? Outra também do Carvalho, devemos pensar em um bloco sul-americano como feito, bloco europeu fundamentado a retomada do valor da moeda. Olha, o resto das economias estão piores do que a gente. Então, se a gente pensar em uma união sul-americana aí com a Argentina está numa situação muito complicada. Então, já imaginou a gente ter uma moeda única com um país que está com nível de inflação muito alto, que não organiza suas contas, que por enquanto a gente ainda está, mesmo com esses gastos em excesso aí, a gente já tem uma proposta de controle dos gastos, né? Imagina, então não é assim tão fácil, tá bom? O Alex: professor, bancos pode ser uma boa opção de compra, acredito que seja o segmento que menos valorizou pós-Covid. Olha, Alex, o que é importante a gente... Todos os bancos eles vão ter problema com a inadimplência. A questão é qual é o setor, quais são os clientes desses bancos que vocês estão acreditando. De um modo geral, a gente está tendo uma retomada da economia, uma reabertura, uma euforia. Então está tudo subindo. Mas não vai, o nível de inadimplência vai aumentar, está aumentando. Para vocês terem uma ideia, mesmo os indicadores dos Estados Unidos que estão dizendo que está melhorando, eles não estão melhorando, estão vindo menos piores do que o esperado.
Então tem que ter cuidado sim. Volto a dizer, se você é o tipo de cara que acredita que é possível você fazer um trade de 2, 3 dias e esse é o seu perfil, maravilha. Se você acredita de estar mais a favor do momento, do movimento em si do mercado esperado, o que é que eu sugiro para algumas pessoas, né? Você tem opções de venda também. Então, se você perceber uma euforia muito grande para o setor bancário, né, os fundamentos dos bancos, eles vão sim se bater com muita inadimplência. Então talvez seja um movimento aí de você aproveitando essa alta, depois na virada você tentar aproveitar também a queda, né? O mercado não vai estar continuando subindo, porque a economia, como nós entendemos, os dados que estão sendo divulgados até o momento, né, eles não indicam um alívio na economia. O que eu volto a dizer para vocês, eu acho que essa alta, eu acredito que essa alta que está acontecendo é muito mais pela injeção trilionária do dinheiro, né? Aquela injeção trilionária que foi feita pelos bancos centrais, do que pelos próprios fundamentos da economia. Nós continuamos com muito desemprego e mais ainda virá. Na sexta-feira nós vamos ter uma divulgação de um novo indicador aí, tá certo? Do desemprego está aqui, tá exatamente na sexta-feira, tá certo? Onde a gente deve estar batendo quase 20% de desempregado nos Estados Unidos. Imagine aqui no Brasil, tá bom? Então é importante a gente não esquecer isso. Eliseu, professor, você acredita que o governo conseguirá manter a atual matriz econômica, mesmo com a recessão longa e prolongada que se vê no horizonte? Olha, esse é o meu grande receio, né? Obrigado aí pela excelente pergunta, Eliseu. O meu grande receio é esse. Nós temos uma situação agora que nem começou e a gente já está tendo embate entre direita e esquerda. Na realidade, quando o desemprego aumenta, qualquer faísca gera fogo. Então a gente está tendo agora um desemprego que está crescendo. Volto a dizer, eu falei ontem na live lá no nosso canal do YouTube, o Ricardo Câncio Santos, vão lá e se inscreve, quem não está inscrito ainda. Eu tenho bastante vídeos lá, então vai ajudar vocês. Então eu falei ontem que a Primavera Árabe foi muito fruto de duas coisas. Alta no desemprego, o desemprego subindo, pessoas mais ociosas, então mente vazia, cabeça do capeta, né? E por crise na Síria, eles dizem muito que foi uma crise climática também, uma seca. Então as coisas não acontecem ao acaso, as coisas têm uma razão. Então nós estamos com um aumento no desemprego agora, isso vai continuar. Esse setor de turismo, o setor de serviços vai sentir fortemente, setor de restaurantes, alimentos, né? Alguns outros não, alguns outros saíram forte dessa crise, né? Quem estava operando pela internet, o setor de alimentos, supermercado também teve um bom momento, né? Eles conseguiram em algumas situações até aumentar a margem. Então é exatamente isso. Aproveitar essa alta que está acontecendo agora, dá para ganhar nas duas pontas, tanto na venda como na compra, mas sem esquecer do que está por vir, sem esquecer de que é necessário se posicionar bem nesse momento. Vamos lá. Professor, como diz Guedes, fala seu sonho, acredita na privatização do Banco do Brasil? Acredito que o governo tem essa proposta e empresas devem ser privatizadas. Então, boa chamada a atenção, tá certo, do Carvalho. Então, olho nessas empresas com potenciais de privatização. Nós temos sim um segmento aí onde o risco deve ser menor, tá certo? Mas a gente precisa observar como é que isso vai estar acontecendo. Esse governo, ele vai mudar a postura, vai continuar gastando muito tempo com embate, porque o que está tendo muito conflito, né? A gente não está, de fato, vendo nada andar em Brasília por enquanto. Então, tem que olhar isso, mas é um setor, sim, que eu acredito que tem muito para acontecer, e é um setor que não apresenta tantos riscos assim. Muitas empresas dessas aí, elas já estão num preço, em média, né? Elas sofreram bastante com a queda aí do coronavírus. Então eu acho que tem um potencial aí, para quem souber escolher a melhor, né? Vamos lá. Próxima pergunta. A alta do mercado pode estar se dando pela migração da poupança para a Bolsa devido à queda da Selic? Olha, nós temos sim isso acontecendo. Muita gente, muito novato entrando agora, muita gente comprando, mas a gente também tem grandes players aproveitando essa alta, exatamente por não ter uma remuneração melhor no setor de renda fixa. Isso acontece. A pergunta é, ele vai se manter aí, ou essas pessoas que estão migrando aí, elas vão continuar com essa alta, mesmo vindo resultados negativos?
como nós acreditamos e projetamos que virão, eu acredito que não. Eu acredito que isso aí, como não foi em dezembro, né? Quando a galera perceber que essa alta é insustentável, a galera vai estar começando a vender. E as quedas devem vir forte quando elas acontecerem. Elas não vão vir fracas, tá bom? O pessoal dizendo assim, eu estou comprando agora e vou segurar para dar uma stop loss. Vai ter que ficar muito ligado, ter bastante cuidado, tá bom? Você acredita que a Bolsa chega a 100 mil pontos esse ano? Ao meu ver, é pura euforia. Olha, repara só, a Bolsa ela está subindo porque é um movimento aí de reabertura, volto a dizer. Se ela vai chegar a 100 mil pontos ou não, eu não acredito. Eu acredito que a gente está esticando o que há de possível de se esticar, mas não se tem uma certeza na Bolsa. Volto a dizer, lá atrás em dezembro, eu estava colocando em dezembro exuberância irracional, e vai lá para o meu canal do YouTube, eu estava colocando lá, e nós ainda tivemos alguns movimentos de alta. A gente subiu a quase 120 mil pontos, exatamente por essa euforia. Muita gente que está acreditando na venda, que acha que não é sustentável, o mercado continua a subir, ele vai ter que zerar a posição dele de vendido, e para zerar ele precisa comprar, porque ele está acreditando. Lembra no início aí do live que eu falei que tem muitos vendidos que acreditam que o mercado vai cair e abre venda. Quando o mercado vai contra ele, ele tem que comprar. Isso ajuda mais ainda nessa alta. Então é muito difícil você ver isso. O que eu sugiro para as pessoas que estão buscando um posicionamento no mercado e não querem se posicionar agora, já acha que está caro. Eu particularmente acho que está caro, eu estou parado, estou fora do mercado no momento, tá certo? Esperando a oportunidade para abrir venda. Não quer dizer que não existem setores ou algumas empresas que podem se valorizar mais. Claro que existe. Mas dentro da nossa filosofia, dentro da nossa metodologia de investimento, eu estou muito mais esperando uma arrancada, aquela euforia total, para estar empurrando venda, dentro da nossa metodologia. Ok? Então, eu vou muito mais nessa lógica do que estar tentando projetar até que ponto vai a bolsa. Aí eu deixo para os analistas gráficos, né? Eles tentam fazer expansão de Fibonacci. O Fibonacci é uma ferramenta muito bacana, né? Mas que essas expansões nem sempre elas vão estar dando uma resposta. Então eu, como não gosto de virar adivinha aí, eu tento evitar. Claro que eu vou, com a experiência que a gente tem de mercado, meio que entender quando aquela euforia está demais, né? Então tá subindo e vem lá uma euforia total, e aí a gente usa esse momento sim para empurrar uma venda, tá certo? Valeu, Carvalho, obrigado aí, meu amigo, tá certo? Professor José Luiz Machado, vamos lá. Ricardo, com a retomada da economia, os papéis da Petrobras poderão se recuperar, tá certo? Olha, quando você fala em retomada da economia, que economia, né? O que eu posso dizer para você é o seguinte: a gente está tendo uma euforia ainda no mercado financeiro. Nós temos duas economias, a economia real e a economia financeira, tá certo? Então nós temos aí uma retomada, uma precificação aí devido à reabertura na economia financeira. É Machado, né? Machado de Ribeirão Preto, um abraço para você, Machado. Ouviu? Então nós estamos tendo uma retomada. O que você tem que parar para analisar é, primeiro, o que é que valoriza o papel da Petrobras, tá certo? Temos duas vertentes aqui. Primeiro, o preço da commodity no mercado internacional, a queda do setor aí de xisto, que produzia muito petróleo, não é? O corte na produção de petróleo dos principais players. Eu tenho a Arábia Saudita, eu tenho Rússia, eu tenho Estados Unidos, né? Essa queda, junto com a queda da demanda, vai fazer o preço subir ou cair? É essa equação ainda que não está muito clara, que vai depender do andamento das economias. Vamos ter novos surtos de coronavírus? Segundo a história mostrou, em 1918, com a gripe espanhola, nós tivemos uma segunda onda que foi pior do que a primeira. Eu não estou desejando que isso, Deus livre, né, livre a gente que isso não aconteça. Mas o que especialistas dizem é que, principalmente agora com essas manifestações nos Estados Unidos, né? Ali você tem um potencial de infecção por coronavírus. Aqui também nós estamos tendo uma situação que continua crescendo o número de mortos. A gente não parou isso aqui. O pessoal está reabrindo a economia muito mais por preocupação econômica do que
por realmente ter parado esse vírus. Será que essa reabertura ela não vai causar problemas mais à frente? Então, tudo isso ainda está muito aberto, não está muito claro ainda, Machado, para eu estar vindo aqui para vocês dizendo. Então, eu vou estar, como eu sempre faço, semana a semana a gente projeta, eu vou estar lendo indicadores e tentando traçar aqui para vocês novos cenários. Tá certo? Por enquanto. O que eu posso dizer para vocês, sim, é que existe um processo de organização da Petrobras, até por esse governo agora. Lembra que tinha aquela onda ali da privatização? Então, a companhia está muito enxuta para o que era. Então, é um ativo que, se olhando com mais cuidado, nós temos potenciais aí, mas tem que ver o ponto de entrada e o ponto de saída. Tá bom? Por enquanto, ainda está muito indefinido o mercado. Ricardo Carvalho, tá certo? Estamos esticando o tecido, não o elástico. Pois é, né? O que a gente percebe aí realmente é um crescimento, uma euforia que eu não consigo projetar para sustentar, para algo sustentável. Tá bom? Posso vir semana que vem, se saírem. Eu trabalho em cima de indicadores antecedentes de mercado. Então, se os indicadores melhorarem, eu posso dizer: olha, a economia parece que agora é algo mais sustentável. Não é. Está se fazendo uma aposta para que esses dados venham melhor. A gente tem que observar, tá certo? Em alguns momentos de mercado, eu prefiro simplesmente ficar de fora, observar. A nossa metodologia, volto a dizer, o programa Pacto pela Prosperidade, o pessoal que deve estar me assistindo aí, tem uma aula amanhã, na terça e quinta, nós temos uma aula aí do módulo laranja, né? Então, basicamente, eu já estou adiantando um pouquinho para vocês aí o que a gente está projetando. Então, quando a gente não consegue enxergar bem a situação, às vezes é melhor você simplesmente ficar fora do mercado, né? Se você consegue ler o mercado e perceber que aquilo ali está tendo uma alta sustentável, né? Ou se você é day trader, volto a dizer, e suas entradas são muito rápidas, maravilha, você vai. Como no momento, dentro da nossa metodologia, a gente não vê como algo sustentável, eu prefiro ficar de fora e operar muito mais na venda porque esse movimento ele vai cansar, né? E aí talvez a gente vá mais para o que é mais real, tá bom? Vamos lá, outra pergunta. Professor Carvalho aí, Carvalho atuante, parabéns aí pela atuação. Eu acompanho os players do mercado externo que aprendem com as crises, estudam, passam até aprendizados aos nossos colegas de bolsa. Acredito estarmos em uma puberdade de nossa bolsa ainda. Com certeza. Muito bacana a sua colocação. Tem muita gente que teve problemas aí, perdeu muita grana e tá achando, continua com a lógica de que bolsa é poupança. Não é. Achando que colocou agora tá tudo maravilha. Não é assim que a economia funciona, não é? Então é importante que se tenha realmente, que se estude. Nós sempre colocamos isso. É difícil que eu sempre venho aqui falar sobre isso, mas é verdade. Nós focamos em ensinar as pessoas a enxergarem, a aprender como analisar o mercado. O Machado aí de Ribeirão Preto, mais uma vez alô para o Machado, ele fez o nosso curso presencial ainda, nós não estamos mais com curso presencial. Só para vocês terem uma ideia em relação ao temor que eu tenho do coronavírus, né? Eu não tenho programado nada em participar de palestras, tudo eu não estou aceitando, estou recusando, pelos próximos meses. Porque eu não acredito que essa situação já está resolvida. Então, tudo meu agora está online. Então, se você quer participar do nosso treinamento, você tem que entrar em contato comigo para participar via Zoom, né? Não é gravado, né? É online, mas vai ser difícil você me ver ao vivo. Então, para vocês terem uma noção, eu que tenho estudado esse mercado, trocado ideias com epidemiologistas, né? E com colegas de mercado, eu não arrisco. Então, se você puder, se proteja, porque nós estamos crescendo no número de mortes no Brasil, né? A taxa de letalidade é baixa, não é? Em torno de 1 a 2%, ainda há controvérsias em relação à taxa de mortalidade do Covid, mas de qualquer jeito, como esse vírus se espalha muito rápido, e segundo as estatísticas dizem que 80% passa incólume, né? Só tem uma gripezinha, uma coisa leve, mas como a gente não sabe de que lado a gente está, dos 80% ou do 20%, tem 20% que sofre com o corona. E dentro desses 20% eu tenho, né, ainda um percentual, dentro desses 100%, de 1 ou 2% que vem a falecer. E no Brasil ainda a gente está em alta na crise, isso está afetando perspectiva de consumo, tudo isso, nada disso sumiu, tá certo, gente? Continua, apesar dessa euforia dessa alta. Isso é bolsa, bem-vindo à bolsa, tá bom? Quem quer analisar isso, saber como os indicadores funcionam, entra em contato comigo pelo privado, 71991201041, que eu te falo melhor como nossos treinamentos funcionam. Basicamente em
algo sustentável. Para vocês terem uma ideia, o nosso treinamento foca em 25% de análise gráfica, excelente ferramenta, mas 75% em raciocínio encadeado. Qual é o próximo passo? Foi dessa forma que a gente conseguiu projetar a queda nos mercados pelo coronavírus. Foi dessa forma que a gente conseguiu projetar o estouro do Bitcoin. Foi dessa forma que nós conseguimos projetar o primeiro circuit break aqui do coronavírus aqui. Vai lá pro meu canal do YouTube, vocês vão ver. Então, sempre ensinando a vocês a pensar de forma encadeada. Essa é a nossa lógica, é isso que a gente prega. Vamos lá, o que mais? Vamos lá. Professor Ricardo, papéis de commodities podem ajudar durante essa crise? Proteína, minério de ferro, celulose, petróleo, show de bola aí, tá certo? É algo que a gente tem, principalmente se essa crise entre a China e os Estados Unidos aí acontecer e eles pararem de comprar, a gente tem sim um potencial de alta nessas commodities aí. A Vale do Rio Doce é uma empresa que tem uma cash, né? Tem uma reserva muito boa. A gente até usou o exemplo da Vale no treinamento do módulo vermelho aqui, onde a gente aborda realmente os fundamentos. Então é um papel que nessa celulose, todo o setor de celulose, ele leva muita vantagem com a desvalorização do real, com a alta do dólar. Então sim, CID2, né? SIDD, J2, a gente tem um setor assim, com potencial de alta, agora sem esquecer do risco sistêmico, né? Vamos supor, tendo uma situação aí de quebra de uma grande empresa, ou um banco passando por apuros, né? Mesmo o governo, todos os bancos centrais estão tentando fazer de tudo para evitar isso, né? Mas vamos passar ainda por situações de oscilação, então não esquecendo que o risco sistêmico ainda continua alto, tá bom? Professor, quarta-feira podemos fazer uma live sobre o mercado financeiro? Quarta-feira agora, essa quarta-feira eu já estou com a live marcado, convido vocês, tá certo? A gente vai estar fazendo uma live no canal do professor Murilo Melo sobre a crise de 2008 a de 1929, muito bacana, vai ser no canal do YouTube dele. Eu não estou com a cabeça agora lembrado, mas eu vou estar divulgando isso no meu canal. Então vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube e não perde essa live de quarta-feira. Então já estou convidado aí para fazer uma live abordando minha experiência de 2008, tá certo? Machado, o curso foi de grande valia, professor. Fico feliz, Machado, de ter te auxiliado. Vanessa também fez o módulo laranja com a gente. Em nenhum lugar teve surto recorrente. Você acredita nisso? Olha, peraí, calma, né? A gente tem ainda, o primeiro que aconteceu foi a China. A China teve uma política forte de combate ao vírus. E agora a gente já está tendo, sim, volta. Mesmo no movimento que o governo chinês é duro na queda. Eu acredito, sim, baseado em experiência de epidemiologistas e relatos históricos, que a gente venha a ter, sim, uma segunda onda. Isso não quer dizer que nós não tenhamos essa alta, que não tenhamos essa euforia e que pessoas não se beneficiem dessa alta no mercado. O mercado você pode operar nas duas pontas, como eu ensinei para você, Vanessa. Então, sim, existe tempo para isso. Vai acontecer essa segunda... Eu posso dar certeza que vai acontecer? Não, mas baseado nos estudos históricos e em conversas com pessoas da área e epidemiologista, a gente acredita sim que vai acontecer. Luiz Matheus, muita gente saindo de renda fixa e muitos novos investidores aumentando o volume de compras do Ibov. Também podem esticar o índice. Se não me engano, tivemos 200 mil novos investidores por mês. São sardinhas, o valor que eles trazem é muito pequeno. Quem trabalha, quem movimenta a grana no mercado são os grandes, fundos de pensão, Petros, Previ, CalPERS, não é? Que são os fundos de pensões de professores da Califórnia, por exemplo. Eu sempre cito em meus treinamentos, né? Essa galera movimenta a grana forte. Então, essa galera que faz o mercado mexer. Então, quando as expectativas mudarem, né, e a gente tem que acompanhar os indicadores, né, tudo pode acontecer na bolsa. Eu posso estar vindo aqui semana que vem e dizer assim, olha, o indicador agora está melhorando, o coronavírus ficou melhor de uma hora para outra, está tudo maravilhoso. Eu não acredito nisso, mas se os indicadores me mostrarem isso, eu mudo de opinião, não sou dono da verdade. Né? Mas não acho que esses investidores, os grandes players, vão realmente ter o mesmo papel na bolsa dos pequenos, dos sardinhas, né? Então, essa galera tá migrando, tá saindo de renda fixa para renda variável, mas se você tiver embates aí, incertezas, as instituições hoje estão com problemas, eu não acredito que as, né? Vamos lá, manifestações de rua,
Bolsonaro em constante atrito, nada andando em Brasília, né? A Bolsa muda de direção. Então o que a gente vê hoje, infelizmente, ainda é muita incerteza, tá bom? Vamos lá. Professor, por que a Bolsa subiu tanto desde os 60 mil pontos? Pegadinha, o senhor acha que volta para quanto? Olha, eu não trabalho com números, não acho que é pegadinha, né? Nós tivemos a 70 mil pontos, quando eu falei, olha, ele está formando um fundo provisório ali, e ele caiu mais um pouquinho para 60. Nós tivemos uma injeção trilionária, volto a falar para vocês. Então a Bolsa está respondendo a esse aporte trilionário dos bancos centrais, né? Então o cara está dizendo, olha, estou em dificuldade. Né? Uma Boeing da vida. A Boeing da vida é para ter quebrado, não quebrou porque deram um aporte gigantesco do governo. Só que ela vai conseguir se manter, as pessoas vão voltar a voar com a mesma frequência, então a gente tem que entender, não é pegadinha, a Bolsa faz isso, oscila. Feliz daquele que conseguiu pegar toda essa alta. Eu não peguei, não trabalho tentando metrificar o mercado toda hora, tá certo? Mas com certeza eu vou pegar a volta, tá certo? E é isso que eu digo para vocês, se vocês não têm certeza, não entra no mercado. Mas não é pegadinha não, o mercado está precificando a reabertura e está em euforia. Até onde vai? Se eu acredito que eu acho que volta para quanto, eu acredito que o mercado, nós estamos muito mais numa situação do bear market. Claro que no momento nós estamos subindo, tá certo? Qual vai ser o próximo passo? Eu tenho, mais uma vez eu digo, avaliar os indicadores, mas nossas projeções são que nós continuemos, após alcançar um pico, que a gente volte a uma direção mais de queda do mercado. Até onde vai, por enquanto, a gente não sabe, tá bom? Gouveia Lopes, né? Então vamos lá. Vanessa, sim, acho que tem muitos novos investidores. Sim, tem muitos novos investidores, mas essa galera não é quem mexe o mercado. Vou ser muito sincero para vocês, tá certo? O que mais que a gente pode ver aqui? Sim, Vanessa, a euforia está acontecendo. Com razão ou não? Não, tem uma razão para a euforia. A reabertura está forte. Não vamos contra o mercado. Tá certo? O mercado é soberano. Agora está lendo isso. Tanto é que muitas empresas americanas estão aproveitando isso aí, volta a dizer, para lançar ações no mercado, para captar recursos. Por quê? Estão aproveitando essa janela, que eles sabem que as águas à frente vão ser turbulentas. Tá certo? Nunca se fez, na história, isso está lá na Bloomberg, vocês podem ler, fizeram ofertas públicas que totalizaram 60 bilhões de dólares nos últimos 40 dias, aí, 6 semanas. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Tem muita gente esperta aí que está aproveitando essa janela. Touro, né? Professor, estou aprendendo a operar. Tenho acertado muito em entrar vendido quando o gráfico chega à resistência. Perde força a compradora ou eu vendo. Tem dado certo. Olha, vamos lá. Não existe metodologia certa a 100%. Nós temos uma metodologia que eu uso para mim, porque o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando prosperidade, eu sempre falo para vocês, pague pela prosperidade. Viver tranquilo, né? Ter momentos onde você vai entrar e a rentabilidade vai ser maior, vai compensar a entrada. E pessoas que têm metodologia que entram o tempo todo e saem do mercado. Não é nossa, a gente não está querendo esse estilo de vida. Mas se você está dentro do seu estilo de vida e você está conseguindo ter bons resultados, a única coisa que eu passo para você é cuidado. Porque a análise técnica, ela é perfeita quando eu olho daqui para trás. Daqui para frente tem que ter bastante cuidado. Porque se fosse assim, todo analista técnico estava milionário. Tá certo? É um receio que eu passo sempre para meus alunos, né, e eu passo para vocês também, agora os seguidores. Se fosse matemática, tava todo mundo trilionário, inclusive eu, tá certo? Então tem muita gente aí que é vendedor de ilusão, né? Por aí eu tiro a Betina, não gosto de falar de ninguém, se eu não posso falar bem, eu não falo mal. Mas a Betina não tem como, né? Então saiu de 1.000 para 1 milhão, depois quando a gente foi ver, a gente percebeu como é que ela saiu. Então cuidado com essas certezas na bolsa e veja se sua exposição está valendo a pena o seu risco, tá bom? Bolsa tem que ter jogo de cintura. Se está funcionando para você, mantenha a sua estratégia, mas não esqueça de que não é certeza análise gráfica, tá certo? Não existe certeza na bolsa. Então é isso, são 10h20, gente. Eu acho que eu tranquilo, toroquê, né? Toroquê aí. Então eu acho que deu para eu clarear um pouquinho essa situação. Volto a falar aqui, antes para finalizar para as pessoas que chegaram por último. Então o resumo aqui foi, os índices econômicos vieram melhores ou menos piores do que esperado, né? Então aquele ambiente macro de revolta social aí pelo acontecido nos Estados Unidos, do estresse entre a China e os Estados Unidos, eles ficaram por enquanto
de lado, tá certo? Mesmo assim, a gente não pode esquecer o que está acontecendo. Então, a China ordenou que empresas estatais evitassem comprar produtos americanos, caso, né, em retaliação à decisão do Trump, pela situação, pelo embate agora em relação a Hong Kong, né? Os Estados Unidos estão dizendo aí que Hong Kong não tem mais que ter esse estado privilegiado, então a gente abordou isso hoje no live. Empresas americanas realizaram a maior emissão da história, captando mais de 60 bilhões de dólares só em maio, então estão aproveitando essa janela aí, muita gente captando, maior da história, então falei sobre isso. Citei também o Amazon e o Facebook, né, tem contribuído muito para a alta no S&P Nasdaq, que é exatamente essa economia que a gente tem acreditado, que é da Bolsa, essas que fazem essa nova economia que vai lidar muito bem nesse novo cenário de coronavírus, né? Enquanto a Boeing representando a economia antiga, que é mais afetada por essa crise, ela tem contribuído para o Dow Jones não subir tanto, né? Investidores de vários bancos têm chamado a atenção para que acreditam que essa alta é muito mais sustentada por essa injeção de cash dos bancos centrais, né? Chamei mais uma vez a atenção para a questão da convulsão social nos Estados Unidos. Enfim, foi mais ou menos isso aí, tá bom? Que a gente falou. Espero ter ajudado. Vamos lá, mais um. Eliseu, professor, a recente fuga de capital externo do Brasil é algo preocupante para quem investe em renda variável? Olha, dentro da nossa metodologia, a gente não fica tentando sempre estar abordando fuga de capital. Claro que fuga de capital não é bem-vinda, tá bom? Mas o que eu acho que vocês devem estar abordando são os fundamentos, de modo a projetar o que está por vir, certo? Dentro da nossa linha aí de entrada e saída nas anomalias. Então, é isso que vocês têm, né? Que está olhando, é o que eu digo para vocês. Raciocínio encadeado, daqui para frente, onde nós estaremos? Essa alta é sustentável? Em quais setores? Quais não são? Então, basicamente é isso aí que vocês têm que estar olhando. Se puderem, compartilha aí esse live que nós fizemos, tem um aviãozinho aí, né, de papel aí embaixo, clica, envia para os seus amigos, isso ajuda o nosso canal a crescer, isso ajuda a um contraponto aos vendedores de ilusão que estão por aí, então a gente tenta fazer uma análise mais criteriosa. Na quarta-feira eu vou ter um live no canal do professor Murilo, então quem não conhece no meu canal, se inscreve lá que a gente vai estar abordando, que é o Ricardo Câncio Santos, Pacto pela Prosperidade. No quarta-feira eu sou convidado, vou estar abordando a crise de 2008 e de 29, tentando fazer um paralelo com o que a gente está vivendo agora. Sexta-feira, eu já estava esquecendo, eu tenho uma convidada no meu canal lá do YouTube, muito interessante, essa parte comportamental. Então estou tentando trazer mais conhecimento de mercado para vocês se situarem da melhor forma possível. Tá bom? Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Um grande abraço para Machado aí no nosso núcleo forte de Ribeirão Preto. E um abraço a todos vocês. Espero aí ter ajudado vocês a verem o mercado de modo mais claro, né? Porque eu fico parando tanta gente. Eu estou entrando, estou comprando, estou vendendo, o cara não sabe o que está fazendo, depois é pego. Sai um indicador aí macroeconômico e derruba a bolsa, circuit breaker, sem entender por que aconteceu. Então é isso aí. Vamos para frente, se cuidem e compartilhem essa live. Tchau, gente. Até quarta-feira.